teu amor não falha. Aleluia, Senhor, obrigado por esse amor, ó Pai, incondicional, Deus. Irmãos, queremos ensinar para vocês uma canção que esse final de semana estivemos em um retiro onde Deus falou muito ao nosso coração, e essa canção ficou no nosso coração quando saímos de lá. Queremos ensinar para vocês o refrão dela, que diz assim: eu jamais serei o mesmo, eu jamais serei o mesmo, eu jamais serei o mesmo quando teu amor tocar em mim. Vamos juntos mais uma vez. Eu jamais serei o mesmo, eu jamais serei o mesmo, eu jamais serei o mesmo. Toca-me, toca-me. Amém. Espírito Santo, vem tocar em nós essa noite, neste lugar. Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a tua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão pra ti. Se o Senhor tocar meu coração, totalmente teu, totalmente teu. Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a tua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão pra ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu.
jamais serei o mesmo. Eu jamais serei. Declare isso com fé. Eu jamais serei. Eu jamais serei o mesmo. Quando teu amor me tocar em mim, eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Toca-me, toca-me, toca-me. Venha nos tocar, Senhor. Te damos liberdade, ó Deus, para que o Senhor venha nos transformar, ó Deus, para que jamais sejamos como somos agora, ó Pai, para que possamos ser cheios do Seu Espírito Santo e transformar essa cidade, ó Pai, transformar a nossa família. Venha sobre nós, precisamos de Ti, ó Deus. Não queremos ser mais como somos agora, ó Deus. Queremos ser cheios de Ti, ó Deus, para levar a Sua palavra, ó Pai, e exaltar o Seu santo nome, que é todo poderoso, o único merecedor de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração, ó Deus. Vamos juntos mais uma vez declarar com fé que jamais seremos o mesmo. Eu jamais serei. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais. Quando teu amor tocar em mim, eu jamais. Declare isso, queridos. serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Toca-me, toca-me. Ah, Jesus, quando o Senhor toca os nossos corações, não há coração endurecido que não resista ao Teu toque, Senhor. Quando o Senhor toca, Senhor, todas as escamas caem, a enfermidade desaparece. O toque do Senhor, o toque sobrenatural, o toque do Deus vivo, o toque do Senhor faz com que os paralíticos saltem de alegria e louvem e glorifiquem a Deus. O toque do Senhor faz que o abatido pule e exalte na alegria da salvação. O toque do Senhor faz as crianças fluir no mais perfeito louvor. O toque do Senhor levanta todos aqueles que estão abatidos. O toque do Senhor, nós te louvamos, ó Senhor. Teu toque é santificador. Te adoramos, Tua presença, pois o Senhor tem tocado nossos corações. Senhor, reverenciamos a Ti por essa atmosfera de adoração neste lugar, Senhor. Não porque nós merecemos, mas é porque nós necessitamos de Ti, necessitamos do Teu toque, Senhor. Ah, Pai, clamamos que a Tua nuvem jamais venha se apartar de nós, deste lugar. Ajuda-nos a sermos submissos, Senhor, à Tua voz, a sermos sensíveis a Ti, doce Espírito Santo. Continue, Senhor, ministrando nosso coração, nos tocando, Pai. O Senhor já tem nos tocado em meio aos louvores, em meio à oração, e cremos que o Senhor continuará tocando nossos corações através da Tua palavra, através do Igor, da Lidiane, estes missionários que o Senhor os separou para as missões, este casal que o Senhor os uniu para um propósito e os trouxe aqui nessa noite para trazer um testemunho, para compartilhar a Tua palavra.
que há de tocar profundamente os nossos corações. No nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Louve a Jesus com as suas palmas, queridos. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos meus queridos, por favor. Obrigado, irmãos, no Ministério de Louvor, pela sensibilidade, a presença do Senhor e a toda a equipe engajada, servindo com alegria a Jesus. Que bênção. Eu quero chamar aqui sem demora, porque nós queremos muito mais de Deus, mais da palavra, e para isso o Senhor nos reservou nessa noite um casal muito especial, que tivemos a alegria de conhecer, agora de perto, né? Antes só conhecíamos de ouvir falar, e muito bem de vocês, e hoje tivemos a alegria de estarmos um tempo juntos, tão abençoador. Quero chamar aqui o Igor, a Lidiane, venham aqui por favor, meus queridos, e estão juntos em família, a Isa está ali no berçário, e eles vão falar um pouco, eles vão se apresentar aqui. Eu tenho certeza que nós seremos muito abençoados, mais ainda nessa noite, através desses amados irmãos. Amém, queridos? Que eles possam fluir na liberdade do Senhor neste lugar. Amém, queridos? Amém. Boa noite, igreja. Boa noite. Eu acho que eu vou falar agora porque a minha esposa passou o microfone para mim. Meu nome é Igor. Eu falo que eu sou gaúcho, mas quase ninguém acredita quando eu continuo a falar. E pessoas pensam, mas você fala um pouco enrolado, assim, meio que estranho. Por quê, né? Eu sou ucraniano, casado com uma brasileira. E nós somos missionários com a Jocum na Albânia. Já faz quase 6 anos que a gente mora na Albânia. A igreja de Sertanópolis tem um lugar muito, muito especial no nosso coração. É muito, muito bom estar de volta aqui, depois de quase 4 anos, eu acho. Mas essa igreja Sertanópolis, a igreja tem um lugar muito especial. Eu quero contar um pouquinho. Talvez vocês já nos conhecem, talvez vocês não nos conhecem, tá? A gente vai contar só um pouquinho e rapidinho onde que nós moramos e o que a gente faz. Essa aqui é uma bandeira de qual país? Qual país? Alguém conhece? Quem pode falar? É a Albânia. Tem um país pequeno que se chama Albânia. E vocês podem ver que tem as 2 cabecinhas do águia, né? Para lá, para cá. E isso descreve muito bem a realidade do país, porque ele é um país que fica na Europa, mas culturalmente tem bastante influência muçulmana nesse país. Lá embaixo nós temos Grécia, aqui tem Macedônia do Norte, Kosovo, Montenegro, e aqui, pelo mar, a Itália. Então é fácil de lembrar aquele botinha, né? Aquela bota da Itália. A gente mora na cidade que se chama Vlora. Aquele dedinho tem embaixo no sul, tem uma cidade que se chama Vlora, bem no litoral. Então, a gente mora literalmente 5 minutos andando para o mar. Então, bem perto. A Albânia é um país muito interessante. O país sofreu por mais ou menos 500 anos invasão do Império Turco. Então, as pessoas eram obrigadas de aceitar Islã. Então, você sente isso na cultura albanesa quando você está lá. A maioria das pessoas não usam burca. É difícil falar que são muçulmanos, mas muita coisa é enraizada na cultura albanesa. Depois, a Albânia ficou quase 50 anos sob comunismo. E foi o primeiro país do mundo que tirou o Deus do dicionário. Então, o país se virou totalmente ateu. As igrejas foram destruídas, mesquitas, as igrejas, então, totalmente virou muçulmano, ateísta e foi completamente fechado.
Então, se vocês conhecem um pouquinho da realidade da Coreia do Norte, esses dias, naquele país que está no mapa, mas ninguém sabe o que está acontecendo. E a Albânia, mais ou menos 30 e pouco anos atrás. Acho que próximo slide. Somos nós, isso é inverno de lá. É a nossa filha do coração, o nome dela é Isa. A gente vai contar um pouquinho mais do testemunho. Ela não é nossa filha biológica, mas já faz mais do que um ano ela está com nós. A gente pegou ela com 4 meses. Então ela está aqui, a criança bem ativa, ela corre por todo lugar. Próximo slide. Eu acho que o último também. Esses são os nossos queridos velhinhos da nossa cidade. Deus colocou no nosso coração alcançar os viúvos. A maioria deles são viúvos, não tem esposa. E na Albânia as coisas são ainda mais difícil quando você não tem esposa. Já é difícil para o homem sem esposa, né? Às vezes a gente fica um pouco perdido, né? Quando a esposa não está do lado, não sabe achar as coisas, mas geralmente está na frente, né? É assim, não sei, talvez como nós assim, com vocês nunca aconteceu, mas não, o Gabriel falou nunca aconteceu. Então eles são viúvos que perderam as esposas e são bem carentes, estão passando dificuldade financeira, e a gente teve no coração de começar a fazer almoço para eles, para que eles possam vir. A gente vai dar comida física, vamos fazer algumas brincadeiras com eles e ter uma mensagem, porque vocês podem imaginar, essa é uma geração que viveu sem Deus. Eles não sabem quem é Deus, a maioria deles são ateístas. Mas Deus está movendo, Deus está trabalhando nas corações deles. Tem várias outras coisas que a gente está trabalhando, mas se eu falar, eu acho que vou tirar o tempo da minha esposa. E muita gente me pergunta também, mas como que você fala português tão bem? Só existe um segredo. Quando você tem esposa que fala muito, você aprende qualquer língua em um mês. Então, mas na verdade, a língua portuguesa é minha segunda língua estrangeira. Eu fiz relações exteriores na faculdade, inglês era a primeira língua estrangeira e português era a segunda, mas a esposa ajudou muito. Vou passar agora para ela. Muito obrigado. Irmãos, a verdade é que Deus deu um dom de línguas para esse homem. Ele fala apenas 5 línguas. E todas elas de uma maneira, vocês viram, né? Acho que todo mundo conseguiu entendê-lo, mesmo com um pouquinho de sotaque. Eu estou ali ralando para tentar aprender a língua albanesa. O nosso país, eles falam a língua albanesa, que é uma língua muito antiga e muito difícil. A gramática é ainda pior do que o nosso português. Eu achei que isso fosse impossível, mas a gramática é. Irmãos, tem algum visitante pela primeira vez hoje? Não? Então tá. Se tivesse, eu ia falar para voltar outra vez, tá? Porque eu sou missionária, eu não sou pastora, então eu não tenho todo o treinamento para fazer aqueles, ministrações perfeitas, mas eu quero realmente falar um pouquinho daquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração e um pouquinho de dentro daquilo que a gente passou ano passado. Muitas vezes, quando as pessoas olham missionários, eles acham que a gente, de certa forma, até mesmo pastores, missionários, talvez diáconos, às vezes o pessoal acha assim, nossa, eles têm superpoderes. Não sei se pastor ou diácono já sentiu isso alguma vez, mas às vezes quando a gente volta do campo, o pessoal, os missionários estão aqui e tal. Eu vejo às vezes com o olhinho, eu falo, meu Deus, dá até uma... Nós somos iguais a todos vocês. Nós passamos por tempos difíceis, por vales, por desertos. E o versículo que Deus ministrou no meu coração para falar com vocês hoje à noite, e na verdade, irmãos, é um relembre, é algo para relembrar a gente, que a gente tem que estar sempre relembrando. A nossa esperança não está neste mundo. Jesus foi bem claro conosco, Ele nunca mentiu.
Jesus nunca falou, venha, seja meu discípulo e a sua vida estará perfeita. Tem algum versículo desse na Bíblia? Eu já li algumas vezes e eu nunca achei. Jesus deixou bem claro, neste mundo tereis aflições. Amados, a gente está passando um momento no nosso mundo que para a minha vida é único, porque eu nunca estive perto de nenhuma guerra. E eu creio que nós no Brasil, a gente nunca passou por isso, nem na história do Brasil. Eu morei 1 ano na Ucrânia, que foi onde a gente se reencontrou, então eu conheço a igreja do Igor na Ucrânia, eu conheço os missionários da Jocum que estavam em Kiev, e muitos deles continuam lá até hoje. Quando nós estávamos aqui no Brasil a última vez, estava apenas tendo os rumores da guerra, e muitas pessoas perguntavam para o Igor, Igor, você acha que vai iniciar a guerra? Quantas vezes o Igor falou, claro que não, é só pressão do Putin. Ele só está pressionando, mas não vai começar. E hoje nós temos a triste realidade de falar que tem mais de 1 ano e meio que a guerra está acontecendo. A mídia brasileira já não passa muito, porque são muitas outras coisas aqui acontecendo, mas a guerra continua, irmãos. E nós passamos pelo pior vale das nossas vidas o ano passado, porque ninguém está preparado para uma guerra. Assim como nós também não estamos preparados para perder os nossos entes queridos quando acontece. Eu já perdi os meus avós maternos, paternos também, mas eu não lembro deles. Só que quando acontece um luto, existe um processo, depois daquele processo fica saudade. Quando existe uma guerra, o perigo de morte e de perder todos aqueles que você conhece lá é diário. Todo dia você está checando as informações para saber se aquela cidade, se aquele local, se aquele prédio, aquela casa continua em pé. E a gente não estava preparado para isso o ano passado. Foram meses até Deus ministrar o nosso coração. A gente foi 2 vezes para a Romênia ajudar nos refugiados lá. A Jocum, toda a base da Jocum, que estava na borda com a Ucrânia, pararam todos os seus ministérios para ajudar os refugiados. Foi algo tão tremendo que a gente nunca imaginou. Quando eu encontrei com a líder, a esposa do líder da base de Kiev, agora na Hungria, ela falou que ela nunca imaginava que a família jocumeira ia se levantar do jeito que se levantou. E não só a Jocum, igrejas na Europa, a Polônia abraçou os refugiados de uma forma que depois de alguns meses não existiam mais campos de refugiados, porque as pessoas tinham acolhido na casa delas os refugiados. Irmãos, e isso eu falo porque lá em 1 Coríntios, vamos lá para a Bíblia. Lá em 1 Coríntios 15, versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida. É claro que quando temos Cristo, a gente passa pelos vales, por desertos, de uma forma totalmente diferente daquelas pessoas que não têm Cristo. A gente vê isso, a família do Igor, infelizmente, não é cristã. Ele é a primeira geração de cristãos na família dele. A Ucrânia também passou por anos de comunismo. E a gente vê como que quando a gente tem Cristo, a gente sabe que a nossa esperança não está limitada nessa vida. O pai e a madrasta do Igor estavam fora da Ucrânia quando a guerra começou. Enquanto estava tendo ondas de refugiados fugindo da guerra, sabe o que aconteceu depois de 2 semanas, eles processando o que estava acontecendo? Eles voltaram para a Ucrânia. E estão lá até hoje. Porque para eles, a única esperança deles se limita a essa vida. E tudo que eles têm está lá. Como que eles vão sair e vão deixar tudo que eles conquistaram? Amados, a nossa esperança não se limita a essa vida. Tem outro texto, tem outro versículo que eu quero deixar com vocês, porque eu não quero terminar a minha fala.
agora, que está lá em Mateus, capítulo 6, verso 33. E para chegar nesse versículo, eu queria falar só um pouquinho de mim, irmãos, porque eu estou vendo bastante jovens aqui, e jovens não só em idade, tá? Mas em espírito. Estou vendo muitos jovens, olhem para mim, os de cabelinho branco, muitos jovens estou vendo aqui. Quando eu era adolescente, eu achava que quarentinha era tão velho. Gente, hoje eu estou achando tão jovem. Como que muda, né, a perspectiva. Mas eu já tinha me formado, eu já estava, na verdade, eu tinha 2 profissões, eu me formei em biologia, e eu também, sou, né, fotógrafa profissional por causa dos meus irmãos, e eu estava com um nível de vida que todo mundo, assim, nos olhos materiais, falava, nossa, a Lidiane está morando sozinha já, com 2 profissões, um salário bom, estável, né? O meu carro estava quase saindo do meu consórcio, porque eu queria um carro zero, eu não queria um carro usado. E foi nesse tempo que o meu coração, que o meu espírito começou a clamar, mesmo sem saber, eu comecei a orar. Eu falei, Deus, a vida é só isso? Trabalho, recebe meu salário, gasto. Trabalho, recebo meu salário, gasto. Às vezes gasta antes de receber o salário, né? Estou vendo 2 meninas rindo, tenho certeza que elas pensaram isso. Não é assim? Às vezes a gente não pensa isso. Eu me senti um ratinho. Trabalha, gasta, recebe, gasta. E eu comecei a clamar no meu coração, Deus, é só isso? É para isso que o Senhor me criou? É claro que naquela época, irmãos, eu nem sabia ao certo o que significa a palavra missionário. Tenho que confessar para vocês. Mas um dia na igreja, quando o pastor leu esse versículo, e a gente às vezes já ouviu tantas vezes o versículo e não faz sentido. Mas tem o dia certo que parece que o Espírito Santo abre o nosso coração e a nossa mente para entender. E é isso que eu oro para o dia de hoje. Eu oro que o Espírito Santo abra o entendimento de cada um de vocês para esse versículo. Para que a gente possa estar aplicando ele em todas as áreas da nossa vida. Porque missionário não é só eu e o Igor que atravessamos o oceano, que largamos a nossa cultura, o meu churrasco, né? Ele já adotou o churrasco como cultura dele também, que vai lá aprender outra língua. Não. Nós temos um chamado na Bíblia que é para mim e para você, irmãos. Sabia que você também é um missionário? Fala amém. Amém. Quero mais alto. Amém. Amém. A missão, o ID, é para todos. Não está lá, ID, pastores e missionários, tá? Alguém leu isso na Bíblia de vocês? Não. O ID é para todos nós. Alguns vão atravessar oceanos, alguns vão atravessar estados, alguns vão atravessar cidades, outros vão atravessar ruas, vão atravessar salas, sabia? Que muitas vezes o seu filho está no seu quarto e ele precisa que você, pai e mãe missionário, vão lá e alcancem o seu filho? Só a igreja, 1 ou 2 vezes por semana, pais. Levanta, pais. Quem é pai aqui? Levanta, que agora eu sou, então eu posso. Levanta, pai. Agora, especificamente para os pais. A igreja, 2 vezes por semana, não dá conta de evangelizar o seu filho, pai. Isso é papel seu. Sabia? Sabia que o ID de ir no quarto do seu filho ou no sofá é para você? Levanta a mão e fala, Deus, eu recebo essa responsabilidade, pai e de mãe que o Senhor me deu. Pode sentar. Amém. Amém. Eu não podia fazer isso antes, agora eu posso. Ai, que lindo. Oh, Deus lindo. A responsabilidade de evangelizar a Isa, ensiná-la no caminho do Senhor, Deus deu essa responsabilidade para mim e para o Igor. E Deus dá para cada pai aqui. Queridos, a criança aprende quando ela olha os outros fazendo. Se a criança cresce num lar onde ela vê o pai e a mãe lendo a Bíblia, sabe o que vai acontecer? Ela vai ler a Bíblia. Se a criança cresce num lar onde ela vê o pai e a mãe cantando louvores para Deus, ela vai cantar louvores para Deus. Porque este mundo, o que está acontecendo hoje com a nossa sociedade brasileira, eu acho que não preciso nem falar, né? As novelas, os filmes,
o que eles estão empurrando de goela abaixo para a gente, coisas que futuramente, no futuro próximo, a gente não vai poder nem falar no púlpito, porque a gente vai ser taxativo como intolerância? Como que seria a palavra? Irmãos, a gente tem que ficar muito, muito atento às nossas crianças, muito aos nossos filhos. Não ia nem falar sobre isso, mas aconteceu. Voltando ao versículo que eu não li ainda. Lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente busca o reino de Deus para as nossas vidas, quando a gente deixa de olhar só para o nosso umbigo, porque é isso que acontece, irmãos. O reino de Deus é muito mais amplo do que a nossa vontade ou as nossas necessidades. Se eu fosse buscar só a minha vontade, a minha necessidade, será que eu estaria com um bebê agora, gastando quase 80% do meu tempo correndo atrás dela, trocando fralda, alimentando, né? Todo pai e mãe sabe dessa correria. Mas porque, em primeiro lugar, a Isa é filha de Deus. E a gente até brinca, a gente fala que ela nos achou, não foi nem a gente que achou ela. As pessoas falavam no começo, nossa, vocês salvaram uma criança que estava em risco, que estava em necessidade. Eu falo, não. Eu não sei qual que foi a porcentagemzinha que a gente salvou ela, mas eu sei que a porcentagem enorme que ela nos salvou, da onde a gente estava ano passado. Se cada um de nós buscarmos primeiro o reino de Deus do que a nossa vontade, você já imaginou o que pode acontecer aqui em Sertanópolis? O que pode acontecer no estado do Paraná e no Brasil? Amados, nós temos que ser crentes ativos. Nós temos que ser crentes que realmente nós possamos entender as verdades que a Bíblia fala. É claro que nós queremos ter uma vida confortável, é claro que a gente vai trabalhar para ter uma casa, para ter um carro melhor. Não estou falando nada contra isso, irmãos. Porém, toda a bênção de Deus na nossa vida é para quê? Para que possamos ser bênção na vida dos outros também. Cada vez que a gente vem para o Brasil, a gente é impactado com o amor e o carinho de Deus através de irmãos que nos recebem, como dessa vez. E a gente sente o amor dele. E a gente ora, a gente fala, Deus, eu quero ser bênção. A gente está no Brasil de férias. A gente poderia muito bem ter ficado lá em Dourado, só curtindo a família. Primeira vez da Isa no Brasil. A gente tem todas as desculpas de ficar só lá e de falar, não vamos visitar igrejas, não vamos dirigir quase 600 quilômetros para vir para Sertanópolis. Mas nós somos chamados para ser bênção. E nós queremos ser bênção para vocês, assim como vocês têm sido bênção nas nossas vidas, lá na Albânia. Vocês fazem parte do nosso ministério, do nosso projeto, porque nós sabemos que tem pessoas aqui que oram por nós e vocês estão investindo em nós. Vocês são parte de uma das igrejas que nos mantém na Albânia. Vocês sabiam disso? Você faz parte. Igreja de Sertanópolis faz parte do que Deus está fazendo. Não é eu e o Igor, nós não podemos fazer nada, mas Deus está fazendo através das nossas vidas lá na Albânia. Vocês são parte e nós somos gratos pela vida de cada um de vocês, e nós oramos para que hoje esse versículo realmente, irmãos, entra no seu coração, porque lá atrás, quando eu entendi isso, eu falei, Deus, eu quero a sua vontade para a minha vida. Deus, qual que é o plano que o Senhor teve para mim? E muitas vezes no meio cristão, Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um plano. Às vezes a gente está até cansado já de ouvir, Deus tem um plano, mas qual que é o plano? Mas você já perguntou? Você já parou um dia de todas essas, porque hoje é mídia, né? Mídia, Facebook, Instagram, é tantas coisas que às vezes a gente não para falar ou para escutar a Deus. Você já parou e falou, Deus, o que o Senhor quer de mim? Nem sempre vai ser para você largar tudo e ser missionário em outro país, como aconteceu conosco. Mas Deus tem um plano para a sua vida. Irmãos, e não tem nada melhor. Eu olho para trás hoje e eu falo, Deus, obrigada.
mesmo com todas as lutas, com todo o sofrimento. Não é fácil aprender outra língua. Irmãos, eu ralo até hoje, estou lá ralando. O Igor nem tanto, o Igor menos. Mas não é fácil, irmãos. Mas não existe algo melhor. Não existe algo melhor quando uma pessoa é tocada pelo Espírito Santo, por Deus. Ela conhece o verdadeiro Salvador. Aqui no Brasil, quando a gente fala de Deus, a maioria vem de tradição católica. Então, a gente está falando, de certa forma, do mesmo Deus da Bíblia, correto? Na Albânia, não, irmãos. Na Albânia, eles fazem uma mistura do Deus do Alcorão com o Deus da Bíblia e fala que Deus é um só. E nesse do Deus é um só, eles estão tirando Jesus da jogada, porque eles não acreditam que Deus teve um filho. Eles não conhecem o Deus Salvador, o Deus que se fez homem e morreu na cruz por mim e por você. O privilégio que eu e você temos aqui de conhecê-lo, de poder servi-lo, de poder buscá-lo, de sermos transformados. O primeiro louvor, Gabriel, obrigado. Foi lindo. Se a gente só cantar aquele louvor todos os dias e clamar para Deus que Ele transforme as nossas vidas. Porque nós precisamos, irmãos. Eu preciso. Todos os dias eu falo, Deus, tira de mim o meu egoísmo. Tira de mim a preguiça, às vezes, de poder ir lá e fazer aquilo que o Senhor está me chamando. Me traga para perto da sua vontade, Pai. Todos nós precisamos, irmãos. E eu queria... Será que a gente pode cantar de novo, Gabriel? Seria muito difícil? Vamos cantar de novo e depois eu vou estar orando por nós. Por nós, porque eu preciso também, irmãos. Nós precisamos. Então, mais uma vez, buscais, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se a gente olhar o versículo anteriores, as pessoas estavam preocupadas com o que beber, com o que vestir, com coisas materiais. E claro que às vezes, ainda mais como pais, a gente se preocupa com os filhos, com o bem-estar. Mas a palavra é clara, irmãos. Buscai primeiro o reino de Deus, que todas as outras coisas serão acrescentadas. A minha mãe, como uma boa mãe, ela sempre se preocupa se a gente tem tudo em missões. Sempre. Tive que brigar com ela agora, que ela estava catando latinha. Peraí. O meu cunhado tem um salão de festa, então tem casamentos, aniversário. E eu descobri que ela ia lá depois dos eventos, catar latinha, amassar, vender e dar o dinheiro para a gente. Ela é mãe. E eu sentei com ela, eu falei, mãe, deixa eu falar uma coisa para a senhora. O meu Deus, mãe, é o Deus que me sustenta. Ele é o meu provedor. Ele nunca deixou nos faltar nada do que necessitamos, irmão. Presta atenção na palavra. Não do que queremos, do que necessitamos. Ele nunca deixou, mãe, e Ele nunca vai deixar. Eu não quero, mãe, que a senhora cate latinha para vender. Não porque eu sou contra, não, é um trabalho. Mas a senhora já tem 81 anos. E eu não quero que a senhora faça isso, mãe. Nós temos um Deus fiel, que quando nos chama, Ele nos sustenta. Então vamos levantar dos nossos lugares, por favor. Vamos cantar esse hino. E depois eu quero orar por nós. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache sorte. E então usa-me
como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Oh, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me. Vamos só uma voz declarar como um farol, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Se você sentiu que essa palavra de alguma forma veio ao encontro ao seu coração e você quer dar um passo, falar: Deus, eu quero, Deus, eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero entender mais da tua palavra, Deus. Eu quero realmente ser bênção na minha família, com os meus vizinhos, na minha escola, com meus amigos. Vem aqui na frente, dê um passo de fé, demonstre que realmente você quer um compromisso maior com Deus. Se você quer, você também pode receber do seu lugar, mas se você quer dar esse passo de fé, eu dei um dia, irmãos. O dia que eu entendi também teve um apelo.
E eu nem sei como que minhas pernas foram, porque elas tremiam, mas quando eu vi, eu estava lá na frente. Eu falei: Deus, eu quero mais, Deus. Eu quero mais, Deus, daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Quando Deus chamou Abraão, Ele falou que através de Abraão, Ele iria abençoar as famílias da terra. E eu oro hoje que através de vocês, irmãos, da vida de cada um de vocês, a família de vocês será abençoada. As famílias de Sertanópolis serão abençoadas. As famílias em Paraná, Deus, ajude a transformar a nossa nação brasileira, Deus. Nós precisamos de Ti, Pai. Pai, eu peço que o Senhor venha através das nossas vidas, Pai, derramar do Seu Espírito Santo, Senhor. Pai, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, Senhor, da Tua palavra, Deus. Nós precisamos, oh Deus, nós precisamos compreender mais da Tua palavra, Deus. Pai, os tempos são ruins, Deus. Pai, esse mundo não nos traz alegria, Pai. Esse mundo só nos traz aflições, Senhor, preocupações, medo, Deus. Pai, ajuda a nos focarmos no reino de Deus, na Sua vontade, Pai, que é plena, agradável e perfeita, Deus. Pai, ajuda a sermos a bênção que o Senhor quer que sejamos, a nossa família, a nossa cidade, a nossa igreja, Pai. Deus, essa igreja é bênção do Senhor, Deus. O Senhor tem erguido, Senhor. O Senhor tem erguido os Seus filhos aqui, fortalecido, Pai. O Senhor tem chamado os Seus filhos aqui para as nações, Deus. O Senhor tem chamado, Pai. O Senhor continuará chamando, Deus. O Senhor é o que chama, o que fortalece, Senhor, o que leva, Pai, o que provê, Senhor. Pai, abra o nosso entendimento, Deus. Pai, nos fortaleça no Teu chamado, Senhor, naquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Pai, que não seja a nossa vontade, Pai, mas que seja a Sua, Pai. A Sua vontade feita, Senhor, através das nossas vidas, Pai. O Seu derramar, Senhor, diariamente, Pai, de graça e misericórdia em nossas vidas, Pai. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço porque Tu és aquele que nos chamou, Pai. E o que chamou é fiel para terminar a obra até o final, Deus. Obrigada, Deus. Obrigada por essa noite. Obrigada por cada irmão que se dispôs a estar aqui, Deus. Obrigada, Pai. Continua, Deus. Continua a ministrar o nosso coração. Continua a abrir o nosso entendimento, Senhor. Que possamos cada vez mais estarmos à semelhança de Jesus Cristo, Pai. Que possamos ser, Senhor, a esperança, Senhor, viva neste mundo, Pai. Que possamos levar o Teu amor, Deus, para onde o Senhor queira que levamos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, quero pedir para vocês ficarem aqui na frente mais um pouco, por favor. Quero chamar o Igor, a Lidiane. Queremos orar também com vocês aqui, queridos. Por favor. Quero chamar aqui os meus irmãos presbíteros também que venham aqui comigo. Nós vamos orar, aproveitar essa oportunidade, abençoar os nossos irmãos. Igreja, olha que coisa linda. Ouvimos aqui testemunho que os nossos irmãos estão sendo amparados, abençoados através da igreja da IPI de Sertanópolis. Você se lembra quando nós fazemos sempre no início do ano um renovo da nossa fidelidade, da oferta missionária? É para isso, para abençoar essa família e tantos outros que nós temos a alegria de participar, de cooperar de alguma forma, e também o desejo de ir mais além. O bazar missionário também é visando isso. Olha que obra linda, eis aqui uma família que nós ouvimos aqui um testemunho, um desprendimento. Fiquei pensando sobre o desprendimento desse casal, o que eles deixaram para dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-nos. E estar em um lugar trabalhando, servindo ao Senhor nos bastidores, se importando com pessoas, com viúvos, com viúvas. Isso é uma coisa, isso é o Evangelho, irmãos. Isso é o Evangelho, isso é Cristo, isso é ser igreja. E quero chamar os irmãos para nós estarmos orando, abençoando os nossos queridos irmãos, para que o Senhor continue sustentando a vida de vocês, encorajando, dando graça, discernimento, em nome de Jesus. Amém. Pedir nosso presbítero Luiz Carlos para estar conduzindo essa oração. Oremos. Paizinho, na Tua presença, Pai.
Pai, como é bom, como é maravilhoso, Pai. O privilégio que o Senhor nos deu essa noite, ó Pai, de estar aqui, ó Pai, recebendo a palavra desses queridos irmãos, ó Pai. Nós já os conhecíamos, nós já estivemos juntos em outras ocasiões, e o Senhor nos dá esse presente de eles estarem aqui novamente, junto conosco, Pai. O Igor, a Lidiane, agora a pequenina, Senhor, que está com eles. Pai, muito obrigado, Senhor. Pai, por onde esses teus filhos andarem, Senhor, como a Lidiane disse, nada vai faltar a eles, Senhor, porque o Senhor é o Deus dono da prata, do ouro. O Senhor é o Deus que vai à frente, o Senhor é o Deus que cuida, o Senhor é o Deus que guarda, o Deus que protege, Senhor. Pai, não deixa que venha faltar nada, Pai, a eles, inclusive uma boa saúde, ó Pai, para levar a palavra àquelas pessoas que nunca ouviram falar, não tem esse privilégio que nós temos, ó Pai, dessa liberdade de expressarmos, ó Pai, um Deus maravilhoso. Pai, abençoa o Igor, a Lidiane, Senhor, e a sua filhinha, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Glória a Deus. Vou louvar Jesus com a salva de palmas para esses irmãos queridos. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos meus, nós queremos aproveitar este momento e ter um tempo aqui de oração por você que está na campanha, da segunda à sétima. Você que já está, permaneça aqui. E você que deseja começar, vem aqui também na frente, por favor, que nós queremos orar junto com você. Você que vai começar uma campanha hoje, tem cartões aqui ao lado, você pode estar pegando esses cartões para estar ali marcando os seus dias, você vai estar no propósito, tá bom? Quem está na campanha já permaneça aqui, né? Pode vir aqui à frente também, que nós queremos orar pela sua vida. Nós já temos aqui nossos intercessores. Pode chegar aqui, meus queridos, e orar por esses irmãos. Pode ir mais para frente, meus irmãos, por favor, vem aqui na frente, por gentileza, que chegará um intercessor, uma intercessora até você para orar, ministrar a sua vida, no nome de Jesus. Aproveitando nossos presbíteros estão aqui, orem também por esses irmãos queridos. Isso, irmãos, vamos orar. Ou talvez, pastor, eu não estou na campanha, eu não vou conseguir manter as 7 semanas aqui, mas meu coração, eu preciso que alguém me ajude a orar. Eu preciso de oração nessa noite. Sai do seu lugar, vem aqui, por favor. O Senhor, Ele sensibiliza com o seu coração. Deus, Ele está ouvindo o seu coração. Deus, que você não deseja fazer uma campanha, mas vem aqui, nós queremos orar por você. Seja representando alguém que esteja enfermo, representando o seu filho que precisa voltar para Jesus, representando alguém da sua casa que ainda não conhece a Cristo. Vem, querido, nós estamos sob uma unção de Deus e queremos orar nesta hora com fervor. Recebemos uma palavra de fé nessa noite. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor no nome de Jesus, queridos.
que eu acordar, faz teu querer em mim. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Levante suas mãos ao Senhor, queridos. Isso. Declare isso. Meu Senhor, Ó, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, Faz o teu querer em mim. toma o meu coração. Sim, Jesus. Toda a minha alma, Senhor. Eu vivo Só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz teu querer. Declare mais uma vez, uma só voz. Toma o meu coração, toda a minha alma. Eu vivo sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer, é o teu querer em mim. Que assim seja, Senhor, o teu querer. Seja feita a sua vontade como ela é feita nos céus. Todos os dias de nossas vidas, Senhor. Todos os dias de nossas vidas. Que assim seja a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Seja louvado para todo sempre, Senhor. Te louvamos por este tempo, por essa noite. Despede-nos sob o teu cuidado. Despede-nos, Deus, sob a tua nuvem de glória. Que a tua presença continue conosco. No nome de Jesus. Que o Senhor te guie, que o Senhor te guarde, que o Senhor te cubra e guarde sua mente, seu coração e os teus pés por onde andares. No nome de Jesus. Amém. Vamos na paz do Senhor, irmãos queridos. Deus abençoe, amados. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, vou fazer